protetor dos doentes e sofredores, intercessor para quem busca cura espiritual e física, exemplo de vida de fé dentro da Igreja Católica. Há vidas que parecem escritas não apenas com os acontecimentos da terra, mas com a delicadeza invisível do céu. Histórias que não se explicam somente pelos fatos, mas pela presença silenciosa de Deus que age, transforma e conduz. Ao contemplarmos a trajetória de Padre Pio, somos convidados a entrar em um mistério que ultrapassa o tempo, um caminho onde dor e graça caminham juntas, e onde a fé se torna uma chama viva capaz de iluminar até os corações mais cansados. Vivemos em um mundo frequentemente marcado pela pressa, pelo ruído e pela inquietação. No entanto, existem almas que surgem como sinais de Deus, lembrando-nos de que o essencial não se encontra na agitação, mas no silêncio profundo onde a voz divina pode ser ouvida. Padre Pio foi uma dessas almas. Sua vida não foi apenas uma sucessão de acontecimentos extraordinários, mas um testemunho vivo de entrega total, de amor sacrificial e de união íntima com Cristo. Para compreender sua missão, é preciso voltar no tempo e situar-se na Itália do final do século XIX, um país ainda marcado por profundas transformações sociais, políticas e espirituais. Era uma época em que a fé católica permanecia viva no coração do povo simples, especialmente nas pequenas aldeias rurais. Nessas terras humildes, onde a vida era dura e o trabalho exigia esforço constante, a religião não era apenas uma prática, mas um modo de existir. Foi nesse cenário que, no dia 25 de maio de 1887, na pequena localidade de Pietrelcina, nasceu Francesco Forgione. Filho de camponeses pobres, profundamente religiosos, ele cresceu em um ambiente onde Deus era parte do cotidiano. Sua mãe, uma mulher de fé firme, e seu pai, trabalhador incansável, ensinaram-lhe desde cedo o valor da oração, do sacrifício e da confiança na providência divina. Desde a infância, Francesco demonstrava algo em comum. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, ele frequentemente buscava momentos de recolhimento. Gostava de rezar, de refletir, de permanecer em silêncio. Havia nele uma sensibilidade espiritual que chamava a atenção de todos ao seu redor. Não era raro vê-lo conversando com Deus como quem fala com um amigo próximo. Relatos preservados na tradição cristã narram que ainda menino ele dizia ver Jesus, Nossa Senhora e seu anjo da guarda. Essas experiências, longe de o afastarem da realidade, pareciam torná-lo ainda mais consciente da presença divina em sua vida. Para muitos, poderiam parecer histórias difíceis de compreender, mas para ele eram naturais, quase como uma extensão do mundo visível. A vida naquela época não era fácil. A pobreza marcava profundamente as famílias do sul da Itália. O trabalho no campo exigia esforço físico intenso, e muitas vezes faltava o básico. Ainda assim, havia uma riqueza espiritual que sustentava aqueles corações. A fé era o alimento da alma, a esperança que mantinha viva a dignidade humana mesmo diante das dificuldades. Francesco cresceu nesse ambiente, aprendendo desde cedo que o sofrimento não é vazio quando oferecido a Deus. Essa compreensão, que amadureceria ao longo de sua vida, já começava a se formar em seu coração ainda jovem. Ele não via a dor como um castigo, mas como uma possibilidade de união com Cristo. À medida que crescia, sua vocação tornava-se cada vez mais evidente. Sentia um chamado interior profundo, algo que não podia ser ignorado. Não se tratava de um desejo passageiro, mas de uma certeza que brotava do mais íntimo de sua alma. Ele queria ser totalmente de Deus. Com apenas 15 anos, tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Ingressou na ordem dos frades menores capuchinhos, deixando para trás sua família, sua terra e tudo aquilo que conhecia. Não foi uma escolha fácil. A despedida foi marcada por lágrimas, especialmente de sua mãe, que compreendia o significado daquele momento, mas também sentia a dor da separação. Ao entrar no convento, Francesco recebeu um novo nome, Frei Pio. Esse novo nome representava mais do que uma mudança externa. Simbolizava uma nova identidade, uma vida dedicada inteiramente ao serviço de Deus. A partir daquele momento, sua jornada espiritual se intensificaria de maneira profunda.
A vida religiosa não era simples. Exigia disciplina, renúncia e obediência. Os dias eram marcados por oração, estudo e trabalho. Frei Pio abraçou tudo isso com dedicação, mas também enfrentou dificuldades físicas significativas. Sua saúde era frágil e frequentemente sofria com enfermidades que o debilitavam. Ainda assim, nunca desistiu. Durante esse período, sua vida espiritual se aprofundou de forma extraordinária. Ele passava longas horas em oração, muitas vezes em silêncio absoluto, mergulhado na presença de Deus. Sua relação com Cristo tornava-se cada vez mais íntima, marcada por um amor profundo e uma entrega total. Mas junto com essa proximidade com Deus, começaram também experiências espirituais intensas, por vezes dolorosas. Ele relatava lutas interiores, tentações e até mesmo confrontos espirituais que o deixavam exausto. Essas provações, longe de o afastarem de sua vocação, fortaleciam sua fé e sua confiança em Deus. Ordenado sacerdote em 1910, Padre Pio iniciou seu ministério com humildade e simplicidade. Sua missão, no entanto, estava apenas começando. Ainda não era conhecido, ainda não havia sinais externos que chamassem a atenção do mundo. Mas no silêncio de sua vida escondida, Deus já preparava algo grandioso. A Primeira Guerra Mundial marcava o cenário global, trazendo sofrimento e incerteza para milhões de pessoas. Nesse contexto de dor coletiva, a vida de Padre Pio se tornaria um farol espiritual para muitos. Sua união com Cristo o conduziria a experiências que ultrapassariam o entendimento humano, tornando um sinal vivo do amor de Deus. O jovem sacerdote, ainda desconhecido do grande público, carregava dentro de si uma chama que não poderia permanecer oculta para sempre. Sua vida, marcada pela simplicidade e pela entrega, começava a revelar sinais de uma missão que iria tocar corações em todo o mundo. E assim, no silêncio de um convento, longe dos olhares do mundo, Deus moldava uma alma que se tornaria instrumento de graça, consolo e esperança para incontáveis pessoas. A vida de Padre Pio avançava silenciosamente, como uma chama que cresce protegida do vento, alimentada apenas pela presença constante de Deus. Após sua ordenação sacerdotal, seu caminho não foi marcado por grandes reconhecimentos humanos, mas por uma profundidade espiritual que começava a se intensificar de maneira extraordinária. Designado para viver em conventos capuchinhos, especialmente em San Giovanni Rotondo, Padre Pio encontraria o cenário onde sua missão floresceria plenamente. Era uma pequena cidade, simples, quase esquecida pelos grandes centros, mas que se tornaria, com o tempo, um dos maiores pontos de peregrinação do mundo católico. Ali, entre paredes humildes e rotinas aparentemente comuns, Deus manifestaria sinais que marcariam profundamente a história da Igreja. Desde os primeiros anos de seu sacerdócio, algo chamava a atenção de quem se aproximava dele. Sua maneira de celebrar a Santa Missa era diferente. Não era apenas um rito, mas um verdadeiro mergulho no mistério do sacrifício de Cristo. Muitos fiéis relatavam sentir uma presença intensa, como se o céu tocasse a terra naquele momento. Para Padre Pio, a Eucaristia não era uma simples cerimônia, mas o centro de sua vida, o encontro vivo com Jesus crucificado e ressuscitado. Foi nesse contexto que ocorreram acontecimentos que marcariam definitivamente sua trajetória. Em 1918, após anos de intensa vida espiritual e de profundas experiências místicas, Padre Pio recebeu os estigmas de Cristo, as chagas correspondentes às feridas de Jesus na cruz. Esse fenômeno, raro na história da Igreja, tornou-se um dos sinais mais conhecidos de sua santidade. As marcas apareceram em suas mãos, pés e lado, causando dor constante, mas também revelando uma união profunda com o sofrimento de Cristo. Durante 50 anos, até sua morte, ele carregaria essas chagas visíveis, tornando-se um testemunho vivo do amor sacrificial de Jesus. Não era algo que ele desejasse exibir. Pelo contrário, buscava esconder, viver com humildade e discrição. Mas o impacto era inevitável. A notícia rapidamente se espalhou. Pessoas de diferentes regiões começaram a viajar até San Giovanni Rotondo para vê-lo, para se confessar com ele, para buscar orientação espiritual.
O pequeno convento passou a receber multidões, transformando-se em um verdadeiro centro de fé e esperança. No entanto, junto com a admiração, vieram também dúvidas, questionamentos e até perseguições. Autoridades eclesiásticas, buscando discernir a autenticidade dos fenômenos, submeteram Padre Pio a investigações rigorosas. Durante certos períodos, ele foi proibido de celebrar publicamente e de exercer plenamente seu ministério sacerdotal. Essas restrições foram, para ele, uma das maiores provações. Um homem que vivia para servir, para celebrar a missa, para ouvir confissões, via-se limitado justamente naquilo que mais amava. Ainda assim, sua resposta não foi de revolta, mas de obediência. Ele aceitava tudo como parte da vontade de Deus, oferecendo seu sofrimento com humildade. Sua vida interior continuava intensa. Padre Pio passava horas no confessionário, muitas vezes até a exaustão. Ali, exercia um dom especial que muitos testemunharam: o discernimento das almas. Relatos indicam que ele era capaz de perceber pecados não confessados, chamando os fiéis a uma conversão sincera. Para alguns, isso causava temor. Para outros, era uma experiência profunda de misericórdia. Mais do que um confessor, ele era um verdadeiro guia espiritual. Suas palavras eram simples, mas carregadas de sabedoria. Ele não oferecia respostas fáceis, mas conduzia as pessoas a um encontro verdadeiro com Deus. Sua firmeza, muitas vezes, vinha acompanhada de uma ternura silenciosa, que tocava profundamente o coração daqueles que o procuravam. Além dos estigmas, outros fenômenos foram atribuídos a Padre Pio, como o perfume suave que frequentemente emanava de suas feridas, descrito por muitos como um aroma de flores. Esse sinal, para os fiéis, era mais uma expressão da graça divina que o acompanhava. Sua fama crescia, mas ele permanecia o mesmo homem simples, fiel à oração, à penitência e ao serviço. Nunca buscou reconhecimento. Seu único desejo era cumprir a vontade de Deus, mesmo quando isso significava carregar cruzes pesadas e incompreensões. Em meio a tudo isso, Padre Pio também demonstrava uma profunda compaixão pelos doentes e pelos que sofriam. Seu coração era sensível à dor humana, e ele via em cada pessoa a presença de Cristo. Essa sensibilidade o levaria, mais tarde, a concretizar uma de suas maiores obras de caridade. A vida de Padre Pio, nesse período, revelava um paradoxo profundo. Quanto mais sofria, mais se tornava fonte de consolo para os outros. Sua dor não o fechava, mas o abria ainda mais ao amor. Ele se tornava, pouco a pouco, um instrumento vivo da misericórdia de Deus. E assim, entre provações, graças e uma fé inabalável, sua missão continuava a se desenvolver, tocando vidas e transformando corações de maneira silenciosa, mas profundamente eficaz. A presença de Padre Pio em San Giovanni Rotondo já não podia mais ser ignorada. O pequeno vilarejo, antes quase desconhecido, tornava-se um ponto de encontro para almas sedentas de Deus. Pessoas vinham de longe, carregando dores, culpas, enfermidades e esperanças. E ali encontravam não apenas um sacerdote, mas um homem profundamente unido ao mistério da cruz e da misericórdia divina. Entre as muitas dimensões de sua missão, o confessionário ocupava um lugar central. Padre Pio passava horas incontáveis atendendo penitentes, muitas vezes começando ainda de madrugada e seguindo até o limite de suas forças físicas. Aqueles que se aproximavam dele não encontravam apenas palavras, mas um olhar penetrante, capaz de alcançar o mais íntimo da alma. Relatos preservados na tradição cristã narram que ele possuía o dom de ler os corações. Não como alguém que julga, mas como alguém que deseja conduzir a verdade. Muitas vezes, antes mesmo que o fiel falasse, Padre Pio já indicava aquilo que precisava ser confessado. Para alguns, essa experiência era desconcertante. Para outros, profundamente libertadora. Era como se Deus, através dele, revelasse, não para condenar, mas para curar. Sua firmeza no confessionário tornou-se conhecida. Ele não suavizava o pecado, nem oferecia consolo superficial. Exigia arrependimento verdadeiro, conversão sincera. E, ao mesmo tempo,
Transmitia uma misericórdia tão profunda que muitos saíam transformados, com lágrimas nos olhos e paz no coração. Era um encontro entre justiça e amor, vivido de maneira concreta. Além de seu ministério espiritual, Padre Pio começou a expressar sua fé também por meio de obras concretas. Seu olhar atento às necessidades humanas o levou a idealizar a construção de um hospital. Não um hospital comum, mas um lugar onde o cuidado com o corpo estivesse unido ao cuidado com a alma. Assim nasceu a Casa Sollievo della Sofferenza, uma obra que se tornaria um dos maiores símbolos de sua missão. Inaugurado em 1956, o hospital foi fruto de um esforço coletivo, sustentado por doações de fiéis de diversas partes do mundo. Para Padre Pio, cada pedra colocada ali era um gesto de amor, uma resposta concreta ao sofrimento humano. Ele costumava dizer que aquele hospital seria uma obra de Deus, e de fato se tornou um lugar onde ciência e fé caminhavam juntas. Médicos, enfermeiros e voluntários eram convidados não apenas a tratar doenças, mas a ver em cada paciente a presença de Cristo sofredor. Era uma extensão viva do Evangelho, onde o amor se fazia ação. Mas se por um lado sua missão crescia, por outro as provações não cessavam. Padre Pio continuava enfrentando incompreensões, críticas e períodos de isolamento impostos por autoridades que buscavam discernir sua autenticidade. Essas restrições, embora dolorosas, nunca o afastaram de sua obediência à Igreja. Ele aceitava tudo em silêncio, oferecendo cada sofrimento como um ato de amor. Sua vida tornava-se, cada vez mais, uma participação concreta na paixão de Cristo. As chagas que carregava não eram apenas físicas, mas também espirituais, marcadas por incompreensões e solidão. Entre os fenômenos que cercavam sua vida, muitos fiéis relatavam experiências extraordinárias. Histórias de curas inexplicáveis começaram a se multiplicar. Pessoas que chegavam enfermas retornavam restauradas, muitas vezes sem explicação médica. Outros relatavam ter sido confortados em momentos de desespero por uma presença que atribuíam à intercessão de Padre Pio. Havia também relatos de bilocação, fenômeno em que ele teria sido visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Soldados durante a guerra afirmavam tê-lo visto em campos de batalha, impedindo tragédias ou trazendo proteção. Embora difíceis de compreender plenamente, esses testemunhos faziam parte da fama de santidade que crescia ao seu redor. Outro aspecto marcante era o perfume que, segundo muitos, emanava de sua presença. Um aroma suave, descrito como fragrância de flores ou incenso, que surgia inesperadamente e era associado à sua proximidade espiritual. Para os fiéis, era um sinal sensível da graça divina. Apesar de tudo isso, Padre Pio permanecia profundamente humilde. Ele nunca se colocava como centro das atenções. Pelo contrário, insistia que tudo vinha de Deus e que ele era apenas um instrumento. Sua maior preocupação não era ser reconhecido, mas levar as almas a Deus. Sua rotina continuava marcada por oração intensa, penitência e serviço. Dormia pouco, alimentava-se com simplicidade e oferecia cada momento como um ato de amor. Sua vida era uma entrega constante, silenciosa, sem reservas. Muitos que o encontravam descreviam uma sensação difícil de explicar. Não era apenas o que ele dizia, mas a presença que transmitia. Havia nele uma paz profunda, mesmo em meio ao sofrimento, uma serenidade que tocava o coração de quem se aproximava. Padre Pio o ensinava, sobretudo, através de sua própria vida. Sua mensagem não estava apenas em palavras, mas em cada gesto, em cada silêncio, em cada sofrimento oferecido. Ele mostrava que a santidade não é algo distante, mas um caminho possível, construído dia após dia, na fidelidade a Deus. E assim, entre milagres, obras de caridade e uma vida marcada pela cruz, sua missão continuava a se expandir, alcançando cada vez mais pessoas e deixando marcas profundas na história da fé. Com o passar dos anos, a vida de Padre Pio tornava-se cada vez mais um testemunho silencioso de fidelidade em meio à dor. Seu corpo, já marcado pelos estigmas e por inúmeras enfermidades, começava a demonstrar sinais claros de desgaste. No entanto, sua alma permanecia firme, sustentada por uma fé que não vacilava, mesmo diante das mais intensas provações.
Em San Giovanni Rotondo, o fluxo de peregrinos não diminuía. Pelo contrário, crescia a cada ano. Pessoas de diferentes partes do mundo vinham em busca de consolo, cura e orientação espiritual. Muitos chegavam carregando histórias de sofrimento profundo, doenças incuráveis, perdas familiares, crises de fé. E encontravam em Padre Pio não apenas palavras, mas uma presença que acolhia sem julgamentos. Apesar da fragilidade física, ele continuava dedicado ao confessionário. Mesmo com dores intensas, permanecia horas atendendo fiéis, como se cada alma fosse única e insubstituível. Para ele, não havia pressa quando se tratava da salvação de alguém. Cada confissão era um encontro sagrado, um momento em que o céu tocava a terra. Seu amor pela Eucaristia permanecia o centro de tudo. Celebrar a Santa Missa era, para ele, um ato de profunda união com Cristo. Aqueles que participavam de suas celebrações frequentemente relatavam uma experiência espiritual intensa, como se estivessem diante do próprio mistério da cruz. Sua maneira de rezar, de silenciar, de elevar o olhar, transmitia algo que ia além das palavras. Mas à medida que sua fama crescia, também aumentavam as exigências físicas e emocionais. O cansaço era constante. As dores, muitas vezes, quase insuportáveis. Ainda assim, ele nunca reclamava. Oferecia tudo em silêncio, como uma oração viva. Sua vida tornava-se um verdadeiro sacrifício contínuo, unido ao de Cristo. Nos últimos anos, algo começou a mudar de forma discreta, quase imperceptível. As chagas que durante décadas haviam marcado seu corpo começaram a enfraquecer. O sangue que antes escorria diariamente tornou-se cada vez mais raro. Era como se, lentamente, o ciclo de sua missão terrena estivesse se aproximando do fim. Mesmo assim, Padre Pio continuava firme em sua rotina de oração e serviço. Sua voz já não tinha a mesma força de antes, seus movimentos eram mais lentos, mas sua presença permanecia profundamente impactante. Havia nele uma luz serena, uma paz que não se explicava pelas circunstâncias. Na noite de 22 de setembro de 1968, após celebrar a Santa Missa e atender alguns fiéis, ele recolheu-se em seu quarto. Aqueles que estavam próximos perceberam que algo diferente acontecia. Havia um silêncio mais profundo, uma atmosfera de despedida que não precisava ser anunciada. Na madrugada do dia 23 de setembro, Padre Pio entregou sua vida a Deus. Suas últimas palavras foram uma invocação simples e profunda. Jesus, Maria. Não houve agitação, não houve desespero. Apenas um encontro silencioso entre uma alma fiel e o Deus a quem havia servido por toda a vida. Curiosamente, após sua morte, as chagas desapareceram completamente, sem deixar marcas visíveis. Esse fato foi observado por médicos e testemunhas, tornando-se mais um elemento de mistério em sua trajetória. Aquele corpo, que durante tantos anos carregou os sinais da paixão de Cristo, agora repousava em paz, como se tivesse sido suavemente restaurado. A notícia de sua morte rapidamente se espalhou. Multidões se reuniram em San Giovanni Rotondo para prestar suas últimas homenagens. Pessoas choravam não apenas pela perda, mas pela gratidão. Sabiam que haviam convivido com alguém extraordinário, um homem que dedicou cada instante de sua vida ao serviço de Deus e ao amor ao próximo. Seu funeral foi marcado por profunda comoção. Não era apenas a despedida de um sacerdote, mas de um verdadeiro pai espiritual para milhares de pessoas. Sua ausência física deixava um vazio, mas ao mesmo tempo, muitos sentiam que sua presença espiritual continuaria viva. Após sua morte, começaram a surgir ainda mais relatos de graças e milagres atribuídos à sua intercessão. Pessoas afirmavam ter sido curadas, consoladas ou guiadas em momentos difíceis após rezarem pedindo sua ajuda. Sua fama de santidade, que já era grande em vida, expandia-se ainda mais. A Igreja, com prudência e discernimento, iniciou o processo de investigação sobre sua vida e virtudes. Testemunhos foram recolhidos, documentos analisados, e sua trajetória foi examinada à luz da fé e da tradição. Cada detalhe era considerado com cuidado, buscando compreender a profundidade de sua entrega. Anos depois,
seu testemunho seria reconhecido oficialmente. Em 2002, foi proclamado santo pela Igreja Católica pelo Papa João Paulo II, recebendo o nome de São Pio de Pietrelcina. Esse momento não foi apenas um reconhecimento institucional, mas a confirmação de algo que o povo já intuía. Sua vida havia sido um reflexo do amor de Deus. Hoje, seu legado permanece vivo. Milhares de peregrinos continuam a visitar San Giovanni Rotondo, buscando inspiração, consolo e renovação espiritual. Sua história continua a tocar corações, lembrando que a santidade não está distante, mas pode ser vivida no cotidiano, através da fidelidade, da oração e do amor. A história de Padre Pio não terminou com sua partida deste mundo. Pelo contrário, sua presença espiritual parece ter se tornado ainda mais próxima, mais acessível, mais viva no coração daqueles que o invocam com fé. Há algo na vida dos santos que ultrapassa o tempo, como uma chama que continua acesa, iluminando caminhos mesmo após o fim da jornada terrena. Em San Giovanni Rotondo, o silêncio que se seguiu à sua morte não foi vazio, mas carregado de significado. O local que antes ecoava sua voz e acolhia seus passos continuava a pulsar com a memória de sua presença. Peregrinos passaram a chegar não apenas para vê-lo, mas para rezar junto ao lugar onde ele repousa, certos de que sua intercessão permanece ativa diante de Deus. Ao longo dos anos, inúmeros testemunhos foram sendo reunidos. Pessoas de diferentes partes do mundo relatavam graças recebidas por meio de sua intercessão. Curas inexplicáveis, reconciliações familiares, conversões profundas, alívios em momentos de desespero. Histórias que, mesmo distintas, carregavam um elemento comum: a experiência de um encontro com a misericórdia divina. A Igreja, fiel ao seu caminho de discernimento, analisou cuidadosamente esses relatos. O processo de canonização, iniciado anos após sua morte, foi conduzido com rigor, buscando não apenas sinais extraordinários, mas a confirmação de uma vida vivida em virtudes heroicas. Cada detalhe de sua trajetória foi examinado, cada testemunho considerado. Quando, no ano de 2002, o Papa João Paulo II proclamou sua canonização, o mundo católico reconheceu oficialmente aquilo que já ardia no coração do povo. Padre Pio era, de fato, um santo. Um homem que, em sua fragilidade humana, permitiu que Deus realizasse uma obra extraordinária. Mas talvez o maior legado de São Pio de Pietrelcina não esteja apenas nos milagres atribuídos a ele, nem nos fenômenos que marcaram sua vida. Seu legado mais profundo está em sua fidelidade, em sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo parecia difícil, em sua escolha constante de amar, mesmo em meio à dor. Ele nos ensina que a santidade não é um privilégio de poucos, mas um chamado para todos. Não se trata de realizar feitos grandiosos, mas de viver com autenticidade a própria fé, de rezar quando é difícil, de confiar quando não se entende, de amar mesmo quando o coração está ferido. Padre Pio nos recorda que o sofrimento, quando unido a Cristo, não é vazio. Ele se torna caminho de transformação, fonte de graça, oportunidade de crescimento espiritual. Em um mundo que muitas vezes foge da dor, sua vida nos convida a olhar para ela com um novo sentido, não como um fim, mas como uma ponte que nos aproxima de Deus. Sua devoção à Eucaristia continua a inspirar milhões de fiéis. Ele nos lembra que ali está o centro de tudo, o lugar onde encontramos força para continuar, onde nossas fraquezas são acolhidas e transformadas. Sua vida nos convida a redescobrir o valor da oração, do silêncio, da presença de Deus no cotidiano. Também nos ensina sobre a importância da confissão, esse sacramento tantas vezes esquecido. Para ele, era um encontro de cura, um momento de verdade e misericórdia. Seu exemplo nos convida a não temer esse encontro, mas a buscá-lo com humildade e confiança. Hoje, em meio às incertezas do mundo moderno, sua mensagem permanece atual. Em tempos de ansiedade, ele nos convida à confiança. Em tempos de solidão, ele nos lembra que nunca estamos sozinhos. Em tempos de dúvida, ele aponta para a fé como um caminho seguro. São Pio de Pietrelcina continua a ser um sinal de esperança. Sua vida nos mostra que Deus não abandona seus filhos, que sua graça continua agindo, que o amor é mais forte
do que qualquer dor. E diante de tudo isso, somos convidados não apenas a admirar sua história, mas a permitir que ela transforme a nossa, a abrir o coração, a renovar a fé, a confiar mais profundamente na presença de Deus em nossa vida. Agora, em silêncio interior, elevemos juntos uma oração, inspirados por sua vida e por seu testemunho. Senhor Deus, fonte de toda graça e misericórdia, nós vos agradecemos pela vida de São Pio de Pietrelcina, que foi sinal do vosso amor no meio do mundo. Através de sua fidelidade, aprendemos que é possível confiar mesmo nas dificuldades, amar mesmo no sofrimento e perseverar mesmo quando o caminho parece difícil. Concedei-nos, Senhor, um coração semelhante ao dele, humilde, paciente e cheio de fé. Ajudai-nos a reconhecer a vossa presença em nossa vida diária, nas pequenas coisas, nos momentos de silêncio, nas provações que enfrentamos. Por intercessão de São Pio, fortalecei aqueles que sofrem, consolai os que estão aflitos, iluminai os que se encontram na dúvida. Derramai vossa paz sobre os lares, restaurai os corações feridos, renovai a esperança daqueles que se sentem cansados. Senhor Jesus, que São Pio tanto amou, ensinai-nos a viver unidos a vós. Que possamos encontrar na Eucaristia força para continuar, na oração refúgio seguro, e na caridade o caminho para transformar o mundo ao nosso redor. E quando nossas forças parecerem pequenas, lembrai-nos de que a vossa graça é suficiente. Que nunca nos falte fé, que nunca nos falte esperança, que nunca nos falte amor. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Ao final desta jornada, permanece em nós uma certeza serena. Deus continua agindo. Ele continua chamando, transformando, sustentando. A vida de Padre Pio é um testemunho vivo de que, mesmo nas situações mais difíceis, a graça divina é capaz de florescer. Que sua história não seja apenas lembrada, mas vivida. Que sua fé inspire a nossa. E que, em cada passo de nossa caminhada, possamos sentir, ainda que de forma silenciosa, a presença de Deus que nos conduz. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.